Muito bem. Opa, maravilha. Muito boa noite a todos. Mais um dia abençoado, muito produtivo. Nós estamos aqui encerrando a semana, né? Para muita gente aí é o sextou, mas para nós não. Para nós é de uma maneira diferente. É agradecer a Deus aí pelas bênçãos que Ele nos tem concedido aí de uma semana maravilhosa, produtiva e tudo mais, né? Bem interessante. Então, como a gente vem de uma semana, e não só essa semana, já desde a semana passada, a gente já está fazendo as lives aí para fazer um conteúdo bem bacana para quem é dono de pequena e média oficina mecânica, mas a gente tem uma surpresa hoje. Olha só que bacana. A gente tem uma surpresa hoje, porque a mentoria da Tagma Evolution, geralmente ela trata mais com a parte de oficinas mecânicas. Mas tem uma história muito bacana aí. Ó, o Marcelo já entrou aí, o Igor já, o Israel, a Osana também, a Thaís, sejam muito bem-vindos, boa noite. Então, assim, tem algo interessante aí, porque assim, a gente trata com 4 oficinas, só que o convidado de hoje, que faz parte da mentoria, quem? É o Igor Galvão. Ele é proprietário de uma marcenaria, né, da Effect Interiores, e eu já vou chamar ele aqui para já estar entrando, ele já mandou a solicitação. Show, só um instante, já está conectando. Agora é isso daí. Olha ele aí. E aí, Opa, Igor? e aí, boa noite, galera. E aí, Edu? Boa noite. Beleza? Você tá tudo bem? Tudo jóia, É tudo isso. jóia. É isso. Ó, uma celebridade entrando ali, já dando um oi. Tamiri Ó a Santos. patroa lá, Ela já tá lá. Ela tá longe, mas tá assistindo a gente aí, né, Igor? tá pertinho do mate. Ah, é verdade, ó. Tá pertinho do mate, distante de nós. Então, bem bacana. É, Então, mais uma vez, boa noite a todos. Eu já dei um start aqui, né, Igor? Falando um pouco aí dos integrantes da mentoria, que geralmente o forte, né, da mentoria é tratar com oficina mecânica, mas aí a gente tem um segmento diferente aí, que é o segmento da marcenaria. E eu vou pedir aí para você falar quem que é o Igor, se apresenta aí para o pessoal que está assistindo. Quem é o Igor e o que que você faz, né? é isso aí, então. Eu me chamo Igor, Igor Galvão Vieira, voltou aí mais ou menos aí há 10 anos na área de marcenaria, né? Fazendo móveis planejados, móveis corporativos, no geral, né? A gente trabalha. E em busca aí de conhecimento, né? E aí é isso aí. A gente vai correndo Há atrás quanto sempre. tempo, né? Eu já vou até tratar, é até começar a mentoria. Há quanto tempo você era funcionário da sua própria empresa? Há quanto tempo? É, A vida toda, até a gente correr atrás da mentoria da exatamente. TAG Isso daí mesmo. tem o quê? 7 anos, Igor? Por aí, cara, que eu tô na marcenaria, eu tenho exatamente 9 anos lá. Então tem um bom tempo aí que a gente vinha nessa e batendo muita cabeça e sem direção, né? E aí eu sempre tive objetivo, né? Mas não tinha uma direção, né? A gente bate para um lado, bate para o outro e vai sempre ali no mesmo lugar, né? Não sai do lugar, então não é legal, né? E é legal. A gente Vou tem que. contar um pouco da história, né, entre nós, porque como eu falei para o Mate, eu falei para o Isaac, para mim foi uma honra, principalmente porque hoje eu tenho participando da mentoria. Você também foi colaborador da Tagma. É, E no momento que eu tava lá ali, atrás. porque sempre assim, antes da gente começar a live, eu tenho um momento ali, tipo como se fosse uma reflexão, eu começo a pedir a Deus graça, sabe, para vir passando assim algumas coisas e o que é que ele quer que a gente fale, né? O que é que a gente quer que converse, além de passar as experiências, aí, ó, o Diego já está entrando aí, tem o Alt, né, falando que é uma elétrica, sejam muito bem-vindos. Vocês não podiam faltar aqui de estar junto conosco. E os demais, né? Diego, já aproveitando aí, já manda aviãozinho para os amigos aí, para os demais irmãos da mentoria aí, para estar junto com a gente aí. Nessa... Olha eu, a produção entrou, né? Nesse momento aqui a produção entrou. Produção, tudo em ordem, né? Teve um pouquinho de atraso aí, a gente vai descontar do seu salário,
Então, por gentileza, aquele toque para saber se está tudo certo, porque estamos também transmitindo ao vivo no YouTube e no Facebook da Tagma Evolution. Então, se você quiser ver com um pouquinho mais de qualidade, com a tela bem melhor, apesar que esses dois bonitões aqui, seja pelo Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube, os caras vão ficar bonitos do mesmo jeito. Certo? Olha lá, produção dos três, muito obrigado. Então, vamos voltar um pouco aqui. Então, eu tenho a honra, né, de ter o Igor, ele foi colaborador da Tagma há um bom tempo atrás, né, praticamente ali no começo, e foi, assim, uma pessoa que contribuiu demais com a Tagma. A gente acabou, e ele era muito novinho nessa época, né? Mas graças a Deus a gente foi aprendendo muito junto. E quando eu estava falando, que é o quê? Relembrando algumas coisas, eu lembrei de um negócio interessante, porque, querendo ou não, o que aconteceu? Os três, né, que já foram colaboradores da Tagma, os três que saíram, e assim, sempre trabalhou, assim, a gente sempre procurou tratar dessa maneira. Então, assim, criou-se um vínculo que o quê? O colaborador não saiu chateado com a empresa, não saiu amaldiçoando a empresa, não saiu falando mal da empresa, e a empresa também, né, após o desligamento, não falou mal, não amaldiçoou, não desejou mal, pelo contrário, tanto que acabou se firmando aí uma amizade legal e que ao longo do tempo, né? E o que aconteceu? Por exemplo, você sempre levou carro para a gente estar fazendo manutenção, nunca deixou de indicar. Olha que legal, né? Aí eu estava conversando com a Roberta, aí teve lá o Sérgio, né, que você indicou, teve outras pessoas que através de você, e por sinal, hoje eu ainda tenho contato com ele, né, através do Instagram, às vezes a gente curte a mensagem do outro, então você vê que isso é um negócio que faz parte, então, assim, sem dúvida nenhuma é uma honra muito grande, além de ter sido colaborador da Tagma, hoje você está junto da Tagma Evolution, que é a mentoria. Agora, o que despertou em você esse interesse de participar da mentoria? Conta um pouco como foi que aconteceu, porque na verdade a gente começou a mentoria antes da mentoria, né? Então, foi muito espontâneo, porque eu vi um post, né, falando lá de organização, de financeiro, essas coisas, e aí acho que eu falei, caramba, acho que o Eduardo aqui vai poder me ajudar, né? Aí eu mandei a mensagem, se envolvia a marcenaria, se dava certo e tudo mais. E aí eles falaram, vamos para cima, eu acho que organização, administração, acho que isso aí é fundamental e é o básico, né, de qualquer segmento, né? E aí a gente já começou, já conversando, até antes de iniciar mesmo, né, as mentorias, né, todo o pessoal. Já começou ali. E é bem legal. Eu comecei no patrimônio, olha né? que legal. A gente também aqui na live, a gente está com a Osana. A Osana também foi colaboradora ali da Tagma, deixou a marca dela lá, sem dúvida nenhuma, né? Ela contribuiu muito com a gente, é uma pessoa assim que a gente tem um carinho imenso aí. A minha família, pela família dela também, você vê o quão importante isso é, né? E é bem bacana. E olha só, e é legal que assim, o que você comentou foi o que eu lembrei também. Foi assim, quase que automático. A gente mudou, né? A gente abriu o Instagram da Tagma Evolution, que a Roberta colocou os dizeres, organização, administração e tudo mais. Você já mandou, mas isso daí é só para oficina ou serve para outro segmento? Eu falei, não, serve para outro segmento também. Vamos bater um papo. Até então a gente tinha um relacionamento, mas a gente nunca chegou diretamente a falar, né? Diretamente, tipo assim, como que você está administrando lá? A gente conversou sobre alguns cursos, né? Você viu que eu estava fazendo alguns cursos e você perguntou, é legal, tem um que eu estou interessado em fazer. Você até chegou a fazer esse curso, né? Fala um pouco isso aí eu até fui. Então, foi o porquê que eu fiz esse curso e tudo mais, mas desde lá eu aprendi que a gente precisava ter sempre um mentor, né? E aí, assim, me vi em você muito pelo contato, né? A gente sempre teve o contato, desde a época que eu trabalhei aí, continuei levando o carro e tudo mais, e aí sempre tendo amizade, falei, putz, se ele tá fazendo os cursos, né? Tem um direcionamento, tem assim, é um espelho para mim, né? Então,
Vamos lá, acho que é ele o cara. Juntou a E fome aí eu com a fui vontade atrás de e tá comer? dando certo, né? É, então. Tá dando certo, graças a Deus tá dando certo. É, Sem dúvida um nenhuma. pouco disso. Ô Igor, olha só que legal, né? O que acontece? E assim, né, a partir daí, até o tema que a gente colocou. Ô Igor, deixa eu só perguntar um negócio para você. No seu computador lá Sim. tá mutado? O volume dele tá mutado? O quê? No computador, o volume tá fechado lá? Tá, Tá? Então, beleza. tá. Oi? Tendo eco? Tá. Não, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que a Roberta pode fazer um ajuste. Deixa eu só rapidinho aqui. Abre e fecha. Fechei. Eu abri e fechei aqui. Vamos dar sequência aí, certo? Então, o que tinha acontecido? Praticamente aí eu não tinha. Eu só precisava ver se no YouTube e no Facebook da Tagma Evolution se tá tudo certo o áudio lá. Parece que acho que alguém mandou uma mensagem para falar que estava dando eco, mas vamos confirmar aí, ver se. É, aqui tá bacana. Então, mas aí precisa ver como que eles estão. Então vamos voltar, Igor. E ó, eu tenho um outro ponto que é interessante. O período que você trabalhou com a gente, como sempre a gente trabalhou essa parte da limpeza, organização, no momento do trabalho ali, era algo que você não tinha dificuldade com isso, porque tem muita gente que às vezes para trabalhar principalmente no nosso segmento, né, da área da reparação automotiva, e assim, o seu segmento também é um segmento que é um Sim, problema, né? demais, Então, demais, o que demais. acontece? Ali a parte da limpeza e organização, você sempre se adaptou muito fácil, não teve problema nenhum com isso. Então, eu imagino que isso foi algo que você transferiu para a sua empresa como metodologia. Então, isso faz parte da organização. Olha que legal, porque assim, teve vezes que você fez algumas coisas de marcenaria e eu sempre vi você indo lá e limpando. Isso daí você usou como um diferencial para a execução de serviço da sua empresa? Então, isso é um diferencial, sim, porque você vê, a gente vai em vários lugares, o cara faz o serviço, deixa lá tudo sujo e de cara, e assim, a primeira impressão é a que fica, né? A pessoa chega, pega aquela sujeira, por exemplo, pega uma porta desalinhada lá, então envolve tudo isso, né? Mas assim, eu lembro bem de quando eu trabalhava aí, que você falou, cara, se você sair daqui um dia, você não consegue trabalhar em outra oficina que não seja no mesmo padrão. E realmente foi. Acho que quando eu saí daí, eu fui voltar para a oficina e eu trabalhei um dia. Não, acho que trabalhei 2 dias, eu não voltei lá nem para pegar mais tipo, o dia trabalhado. Sumi de lá. Falei, você tá louco, que não dá. Não ia pegar na ferramenta, ferramenta escorregando. Aí não dá. E aí, tipo, fui pra marcenaria, né? E aí, tipo assim, sempre muito chato nessas partes aí. E assim, é um diferencial, né? Não só isso, né? Mas porque é um sentimento ali, né? A pessoa chega, vê o móvel limpinho e tal. Tem gente que, não, deixa aí que a gente limpa e tal, vai limpar, mas a gente sujou, então acho que é obrigação, né? Pelo menos o básico ali, limpar, né? Pelo menos onde você sujou, né? Onde você estava trabalhando. É o básico, né? É um diferencial. Não tem coisa melhor do que você trabalhar, né? No Trabalhar ambiente num limpo, local né? que é limpo, organizado, ter os seus benefícios, né? É muito importante isso. Você vê, às vezes, como, assim, para você sentir bem trabalhar num ambiente limpo, organizado, facilita para você trabalhar, porque às vezes aonde está imperando ali a bagunça, isso daí se torna muito ruim, É certo? porque, putz, Então, isso se tá daí sujo, traz um benefício, porque para você, no seu caso do seu segmento, da marcenaria, o que acontece? Pelo fato de mexer muito com a máquina, às vezes precisar fazer alguma coisa ou outra, utilizar, ou na própria montagem, sempre sai muita poeira. Né? E querendo ou não, a pessoa às vezes acaba não se importando com isso. E quando você cuida da limpeza, acaba fazendo o quê?
acaba sendo um diferencial, porque às vezes a pessoa já está até esperando que vai ter aquela sujeira e de repente não tem. E não tem jeito, assim, a gente tenta o máximo possível, né? Levar, por exemplo, a gente já leva os móveis pré-montados, né? A não sei quando são móveis muito grandes, aí tem que desmontar mesmo. A gente monta tudo na marcenaria, depois marca as peças e tal, faz todos os testes, desmonta e leva. Mas não tem como. Muitas das vezes, chega lá, tem uma parede que está um pouco torta, está fora de prumo, e aí a gente tem que acertar na peça, né, para ficar bem encostadinho. E aí vai fazendo o pozinho, né, e é um pó fino que vai longe, né. Não fica Então, só no ambiente que você está. Dependendo como for, não pode ir fica pela só no casa ambiente. inteira. Suja. Se fica só no chão, mas aí se você não limpa, aí você vai pisando e vai levando para os demais, e aí vira uma sujeira enorme. Ô Igor, vamos só fazer um negócio aqui, porque a gente está com o pessoal aqui que está assistindo pelo YouTube, eles ainda estão falando que tá dando eco. Vamos só fazer tentar um ajuste rápido aí. Por exemplo, nem no caso você está com o celular no Instagram, esse daí está tudo certo, a gente está Uhum. conversando aqui no computador, né? Eu vou pedir para você. Você está me ouvindo no computador? No celular. No celular, no computador não. Não. Tá. A- Clica de novo no ícone do volume lá, vê se você consegue abaixar tudo lá de novo. Clica nele, vê se tem alguma coisa assim, tipo, sobrou algum volume. Senão você abre o volume de novo e fecha ele. Até ele criar um xizinho, alguma coisa assim. Então, mas já está aqui, sem som, tá zerado. Tá, abre o som de novo. Abriu? Sim, Agora fecha ele de novo, muta ele de novo. tá. Voltou, sem som. Mutou? Beleza, agora vamos dar sequência aqui, aí o pessoal vai dando um feedback pra gente aí a respeito do YouTube. Então vamos lá, o Igor. Uhum. Meu negócio tem que sair legal, bacana, para que seja bom para todo mundo, vai ficar legal isso daí. Então vamos lá, Igor. Então você vê que isso daí que você implantou, me fala assim se você já teve alguma experiência, né? Porque isso daí faz parte da mentoria, nós colocarmos o quê? A gente colocar como cultura, né? A limpeza, a organização e como, por exemplo, no caso, para você é fácil, né? Porque não teve problema com isso, então já praticamente estava organizada a empresa, você fez alguns ajustes, né? Na Effect, mas assim, me conta assim alguma experiência que você teve com o cliente quando ele se deparou com isso, porque ele estava esperando a sujeira e de repente ele viu algo diferente. Conta um pouco assim uma experiência que você teve com algum cliente nessa parte. Cara, assim, teve um aí bem recente que assim, é de um longo tempo, assim, eu venho fazendo serviço para eles, é um casal aqui perto, e assim, ele queria um móvel para CDs e tudo mais, a gente foi, conversou bastante, e aí ele, sim, ele era bem detalhista, ele é bem detalhista, né? Então ele sempre vem falando, vem sempre elogiando, que a gente vai lá e deixa tudo organizado e tudo mais. E aí depois, na parte de cima da casa, a gente fez o móvel, deixou tudo organizado, isso aí eu não presenciei. O rapaz que estava comigo falou que a proprietária até chorou, assim, falando que foi um sonho, que foi realizado e tudo mais, contando a história dela, né? Que ela, assim, foi um sonho realizado para ela, né? Um longo tempo ela vinha ali se preparando para fazer e deu tudo certo conforme o sonho dela, né? A gente Então isso é sempre bem legal. A gente sempre fala na mentoria, né? Porque assim, a gente lida com carro, né? É a paixão do brasileiro. Inclusive, ó, a gente está tendo a presença aí de um cliente que é o seu César, né? Ele trabalha assim com a parte de qualidade, de inspeção da qualidade. Vira e mexe, eu tenho a oportunidade de conversar com ele, né? Porque ele tem muito conhecimento. Então, eu agradeço aí pela sua presença, seu César. Seja muito bem-vindo. Então, assim, vai ser bem interessante que a gente tem um medidor aí, a gente tem uma pessoa muito boa nessa área aí, Igor, que depois ele vai poder dar um feedback bem legal para a gente aí, ó. Isso daí é bacana. Então, vamos lá. Bom ter alguém dessa E esse qualidade. ponto que você citou da cliente, né? Até chorar por conta de ser um sonho realizado. Olha só que interessante, né? Um dos pontos que a gente trata na mentoria
é o quê? É que as coisas, ela, no caso aí, né? A gente faz para a oficina, mas que serve para outro segmento. Se tiver alguém de outro segmento aqui estiver ouvindo, não deixa de ser, que nem você falou. Não, não é muito diferente. Então, todo mundo quer sonhar aqui, ter uma oficina que ela cresça organizada, né? Que ela tenha um lucro real, que a empresa fique sadia financeiramente para que muitas coisas possam acontecer, porque parece que às vezes você Acho que falar é o de lucro sonho, né, é de todo dono de empresa, né? exatamente. É que nem todos têm a visão, né, de estudar, de correr atrás, procurar saber aonde que está o erro, né? Sim, Nem todos têm exatamente. essa visão aí, né? Então, aí Mas, o que que a gente vê em cima disso daí? É, além de ter esse lucro, né, isso daí através do conhecimento, é que de uma certa forma, quando está desorganizado, quando você pensa em organizar, que isso aconteça rápido. Então é por isso que a gente vem fazendo essa sequência de lives, conversando bastante, trazendo um pouco das experiências que vocês, né, da mentoria da Tagma Evolution Family, a gente tem passado para trazer um pouco para outras pessoas poder entender o quão isso é importante. Buscar um conhecimento é sensacional, né? Infelizmente a gente vive num país que assim a leitura de livros, a média de leitura de livros por pessoa por ano é baixíssima, né? baixa, né? E sendo que a gente tem uma oportunidade muito grande porque a leitura de livros, além de trabalhar a mente, né? Isso daí traz muitas ideias para a gente aplicar no dia a dia, né? A organização é uma das coisas assim muito importante. Então a gente continua com o convite. Fundamental, Se não fez a inscrição para a reunião fechada online do dia 4 de fevereiro desse ano, às 20 horas, por favor, se inscrevam. Eu sei que assim, meu, tá tendo uma demanda muito grande, porque a gente está fazendo uma divulgação e tem muita gente de outras, assim, de oficinas de outros estados mandando mensagem. Inclusive, o Igor, hoje a gente recebeu uma mensagem, você vê a importância, porque assim, tudo que você vai falar aqui hoje tem uma importância muito grande, porque pode ser uma luz para uma outra pessoa do segmento ou do é próprio uma outra segmento da pessoa, né? reparação. A gente recebeu uma mensagem hoje assim, né, que ele tem uma oficina pequena, mas e é o tema que a gente está falando agora de organização. Ele falou a oficina ela é Uhum. muito desorganizada e ele tem muita dificuldade para organizar. E o fato dessa desorganização, eu não sei até se ele está assistindo a gente, se tiver, né? Seja muito bem-vindo e aqui você vai aprender alguma coisa a respeito disso, de como aplicar. E o que, que acontece? Ele falou assim que chega ao ponto de ser tão bagunçado que quando ele chega em casa, assim, ele se sente que ele se sente assim improdutivo, porque parece que ele trabalhou 3 vezes mais. Olha o que, que a falta de organização ela pode trazer. 3 vezes mais e assim, com muita dor de cabeça, desânimo. Por quê? Porque é dia após dia vivendo naquele ciclo, né? Então é importante a gente trazer muito, tanto que assim, quando eu falo, né, crescer de forma organizada, crescer de forma desorganizada, dificilmente vai ter um futuro muito bom. Vai ter muita dor de cabeça. É que Então, não vai ser uma coisa madura, né? Você não vai conseguir ir muito longe, né? não vai É tipo consolidar. aquelas coisas muito rápido, né? Mas desce muito rápido também, né? Não consegue se estabilizar, né? Então Exatamente. é isso, é falta ali de conhecimento, né? Falta de organização. Ó, e olha só, aí É isso que a gente vem a procurando. sequência que a gente veio, né? Quando começou, a gente começou com um bate-papo muito legal. Eu, a Roberta, você, a Tamires, a gente já começou ali. E algumas coisas que a gente foi falando antes, né? Meio que assim, Uhum. é uma mentoria maquiada ali, porque a gente não tinha nada afirmado, a gente começou a passar algumas coisas para vocês. E tem um fator importante e que é fundamental aí também. Vamos sair um pouquinho da parte da organização e entrar num algo, porque assim, a organização você já tinha aprendido de trabalhar na Tagma. Então, para você não foi difícil implantar na Effect, tanto É. que você já fazia. Agora, vamos para um outro ponto, né? Que a gente, por exemplo, se a gente falar de crescimento, crescimento organizado, a segunda parte é a parte que a gente fala do lucro, da lucratividade. Então, o que, que acontecia? Quando a gente perguntou para vocês se vocês tinham um controle financeiro da empresa, e aí vocês responderam que não, né? Então, conta o antes, como que era antes, como que vocês faziam antes. Depois que a gente conversou, quais eram os pontos, né? Porque você tinha aí você imaginava que você não ia conseguir fazer um algo, né? E como ficou depois isso daí? É, é assim, na verdade, eu faltava um pouco de foco, né? Um pouco de comprometimento e medo também, né? Eu
tinha assim, acho que a crença, né, igual tinha aquela crença de não conseguir, de achar muito difícil. Na verdade, quando eu comecei a fazer muito simples assim até, muito simples, que por exemplo, não fazia uma planilha, não fazia nada, eu tinha tudo assim anotado ali em cadernos e tal, então não é uma coisa muito certa, né? Acho que você tem que ter planilhado, tem que ter tudo anotado certinho, né? E eu não tinha nada disso aí, na verdade. Depois que a gente começou a conversar, e aí você foi pegando no pé, e vamos lá, vamos atrás, e a gente hoje, a gente já faz tudo isso, né? Eu começando o ano agora, né? Que na verdade a gente já vem aí de 4 meses atrás, né? Isso. Desde setembro, né? Setembro, então, É, desde setembro, né, que a gente já vinha aí conversando e se preparando para entrar o ano forte, né? Entrar o ano focado. E é isso, cara. Assim, na verdade, a gente era muito bagunçado mesmo. A gente veio até aqui, graças a Deus, por força, uma qualidade de serviço, mas faltava o princípio, né? então, Que é a organização ali. resultado vocês vinham tendo, né? Não era o resultado que talvez vocês gostariam, mas o resultado vinha tendo, né? Tanto que assim, o ponto forte de vocês é o quê? É a indicação, é o boca a boca. Porém, o que que acontece? Aí chega num ponto que você fica meio na espera, né? E a gente está trabalhando um outro ponto a respeito disso daí, e acho que vale a pena ressaltar, por exemplo, que nem no caso, o Diogo é uma empresa familiar. O Diego é uma empresa familiar, porém teve um contratempo no meio do caminho. E você também é uma empresa familiar, porque quando você saiu da Tagma foi justamente para entrar, para trabalhar junto com o seu pai, porque o seu pai tinha saído do trabalho e vocês abriram a marcenaria, abriram a Effect. Na verdade, tinha um outro nome e que depois você colocou a Effect. Eu vou perguntar um negócio, se você quiser falar, fique à vontade, mas eu acho que é interessante, porque pode ser que tenha pessoas aqui que tem empresa familiar e que às vezes passa por alguma coisa, porque eu vejo muito o pessoal assim, poxa, o que ele passou é o que eu estou passando, né? É legal, deixa eu ouvir. Que era o quê? Pelo fato da empresa ser desorganizada financeiramente, quando foi organizar, aí teve aí um contratempo nesse meio, né? Para toda mudança sempre gera uma dor, né? Então gera uma dor. E ali, pelo propósito que a gente falou, ó, Igor, vê direitinho, conversa com seus pais, mas vai ser necessário passar por um processo. Fala um pouco desse processo aí que foi quando você começou a organizar os números. É assim, nos primeiros dias, assim, nos primeiros meses, assim, foi bem doloroso. Acho que porque estava tudo muito a Deus dará, né? Então, chega, eu preciso disso, eu ia lá abrir a mão, eu preciso daquilo, eu ia lá abrir a mão. E depois, né, quando eu comecei a mostrar números, ó, está gastando muito aqui, está deixando muito dinheiro ali, e a marcenaria está ficando para trás, então vamos começar a reduzir as contas. E aí começou, né, a sair da zona de conforto, né? Então Ó, legal começou isso duro na daí, hein? carne, né? Saiu da zona de conforto de como tava, né? Tanto para mim quanto eles, né? Mais eles, né? Tava ali acostumado já do jeito que tava, né? Então, quando a gente procura uma melhora, né? A tendência é sair da zona de conforto, né? E, Aquela esse é o parte ali lance de tem sair. que Ó, você vê que a mudar. zona de conforto do Igor, da Effect e a empresa familiar era o quê? Simplesmente, meu, do jeito que vinha, gastava, não tinha o controle, entrava o serviço, não via as coisas acontecer. Quando acontecia, porque querendo ou não, algumas coisas aconteceram, mas estava de maneira errada. Quando passou por esse processo, já na mentoria a gente conversando, Igor, a gente já foi prevendo os contratempos que teria, que seria o quê? A resistência, né, por conta de viver de uma certa forma desorganizado, e de repente passar a ser organizado, existe um choque. A gente falou, ó, pode ser que aconteça isso assim, assim, assado. E aconteceu, dito e feito, né? Mas legal que você já tinha Aconteceu. ouvido as possibilidades que tinha de uma resistência, mas a gente falou, se você realmente tiver determinado, e isso daí você por conta do seu perfil, e assim, você vai levar até o fim. Vai ter situações que vão mexer até no seu psicológico para que você volte E mexe, atrás. legal. Mas você não vai voltar mais atrás. E isso é normal. Aconteceu isso daí?
Uma vez saiu, né? Uma vez saída uma vez você viu a melhoria, acho que a pessoa não volta, né? Eu, pelo menos, enquanto eu estiver vendo ali uma solução, uma luz ali no final do túnel, vamos para cima, não volta atrás, né? Então, E é a isso, gente cara. foi A gente saiu criando do as lugar que a gente estratégias, é né? continuar. A gente foi, É isso. a gente foi criando as estratégias e ficou até E interessante, mesmo que estava forte um pouco a pressão, mas aí foi só no começo, depois estabilizou e entendeu que foi importante. é que você vai vendo, né? Você vai vendo que, putz, aqui a gente tem que malear um pouco mais aqui, deixar aperta e solta um pouquinho, vai deixando, vai puxando as rédeas ali com calma, né? E aí vem dando certo, né? Tem as resistências, mas vem dando certo. Vem dando E muito fazer certo. a planilha, controlar os números, controlar os gastos, separar o físico do jurídico. Você imaginava que é meio quase que impossível fazer isso, né? Mas foi tão fácil, tão simples, com o processo que a Roberta foi passando para você e para a Tamires, que acabou assim. Tanto você quanto o Isaac, né? Imaginavam que seria um bicho de outro mundo. Talvez até vocês achavam que vocês não teriam capacidade para fazer isso. E tiveram O capacidade de Isaac sobra, também estava com esse problema, né? e tiveram, assim, facilidade para estar desenrolando isso daí, né? Cara, eu, na verdade, assim, eu realmente eu achei que ia dar muito trabalho tudo mais, mas não, foi só o começar, né? O negócio é o começar e você focar e não parar, né? Seguir o É uma processo, né? contínua, É seguir o contínua, que né? precisa fazer e tem que ser feito, né? Continuar, né? Não, assim, acordar mais cedo, você vai ter que planilhar hoje, mas tem bastante coisa na marcenaria para fazer acordar mais cedo ou dormir mais tarde e dividir, né? Eu, é igual eu te falei, foi meu problema hoje era tempo, mas na verdade é a desculpa, né? É. Na verdade a gente arruma tempo, né, para as coisas de obrigação, né? Então a gente arruma, E a gente arruma o tempo. você vê, é um processo que, assim, Divide o tempo, né? e é legal que, assim, o primeiro passo, né, para sair da zona de conforto é enxergar justamente o que é a desculpa. Todos vocês da mentoria passaram pelo processo, né? Tudo a gente tem um passo a passo e a gente tem um período para trazer esse resultado, né? Então, assim, e você, como a gente começou um pouquinho antes, a gente sempre foi perguntando, sempre mandava, e aí, já está fazendo a planilha, está alimentando, já separou o físico do jurídico? Aí você, não, já estou fazendo, está tudo certo. E aí esse processo de começar e não mais parar, né? Que é o quê? É mudar, sair daquele hábito antigo, sair daquela crença antiga, porque não é fácil também, porque foram praticamente, sei lá, 8, 9 anos que vocês viveram dessa forma, 9 anos. para enxergar o novo. O que é o novo? Você simplesmente fazer o que precisa ser feito para que a Effect, para que a marcenaria suba, cresça, né? Cresça e cresça com uma qualidade, né? Com uma firmeza, né? Sem dúvida Cresça nenhuma. e se estabilize lá no topo, né? É, Não igual muitas, aranha. Muitas empresas, não só marcenaria, mas muito segmento, né? sim, O então, cara vai, tá lá no topo e de repente esse, tá lá embaixo, né? esse é um dos pontos assim que a gente fala bastante, né? Na mentoria, fala com os meninos, os demais. Meninos não, né? Já são homens barbados, pais de família aí. Só falta, Rapazes, só falta o Diogo, né? Tudo bem, a gente entende que uma certa forma aí você é o caçulinha, ainda não casou, mas que para o ano de 2021, junto com a Tamires, Roberta, Eduardo e a Tamires já está fazendo o planejamento para fazer uma surpresa. A hora que a porta abrir, você já vai entrar lá pronto para o família tá casamento. junto aí, Esse faz parte de um planejamento da mentoria à parte aí, né? É um planejamento. vai sair, vai sair. Vai sair, né? E a gente sempre trabalha com prazo. O processo da mentoria é sempre trabalhado com prazo. Você está cumprindo os outros prazos, só nessa parte que não, mas fica tranquilo que não faz parte do processo principal. Tudo tem seu tempo. Não, mas e é legal isso daí que assim, a gente deu um prazo para você estar fazendo isso e foi feito, né? Então você vê que isso daí assim faz parte do processo de transformação da mentalidade, né? Dessa evolução, já que a gente está falando da Tagma Evolution, é a evolução. Então isso daí acontece que a evolução ela parte através da mudança de mentalidade. E você assimilou isso muito rápido.
Por isso que o que acontece? A gente colocou lá como um slogan seu, né? Assumindo a cadeira de dono. Então, isso daí, assim, foi uma transformação muito legal que foi proporcionada a você, porque conforme você foi buscando conhecimento, você entendeu que você só no operacional e deixando de olhar o estratégico não estava gerando os resultados. E quando você saiu do operacional, subiu para o estratégico, ao passo a passo que a mentoria foi passando para você, a sua mente mudou, tanto que assim, tem o conflito da família, né? Que às vezes pode acontecer, você já não consegue mais voltar, você não consegue mais ceder, é um estágio que você não quer voltar mais, que é o da É que desorganização. entra no psicológico, né? Você já começou a ver as mudanças e tudo mais, você vai voltar, vai regredir tudo que era antes, por conta como que eu posso falar? Por conta de comodidade, não, resistência, por conta de uma resistência, né? Então não é legal, né? Quando tá tudo ali, tudo calmo, beleza, vai embora. Mas depois que você procura uma mudança, né? Você sai do seu estado ali de conforto e tudo, e você vê que as coisas podem mudar e não é tão difícil, basta você querer focar, né? Então, você já não consegue mais voltar. Quando você se vê ali parado, sentado, você, puta, eu devia estar fazendo alguma coisa, estudando, vendo um livro, vendo um vídeo, ou ver na planilha, né? Como que tá. Então, não é tão difícil, né? Acaba É só ser contínuo, né? Não pode parar, né? mata a desculpa de que não tem tempo, né? Você tem tempo para tudo, né? Mas então é tudo dividido, né? Basta você querer que você arruma o tempo, né? Igual eu falei, tu acorda mais cedo ou vai dormir mais tarde. Às vezes fica até mais tarde assistindo vídeo aí, YouTube, vendo uma série, alguma coisa, né? Então, corta isso aí, vamos atrás do crescimento, né? Ler um livro, ver alguma coisa para o crescimento da empresa, para o seu crescimento pessoal, né? Sim, sem dúvida. E olha que legal, por exemplo, quem vê de fora, que nem no meu caso, assim, diferente de alguns da mentoria, que a gente vem tendo um contato mais recente, você e o Isaac é o que a gente tem mais contato. Então, a gente tem há anos, né, analisando o crescimento, a sua maneira de ser, quem era o Igor antes, como é o Igor hoje, como era o Igor até a mentoria e como está sendo o Igor depois da mentoria até então, porque a gente ainda não terminou. Então, assim, a evolução, sabe? Esse negócio de você não aceitar. É a mesma coisa, assim, se antes, lá atrás, você fazia um móvel de baixa qualidade e hoje, apesar que você sempre fez móveis de ótima qualidade, mas assim, eu estou fazendo uma colocação para a gente ter mais ou menos uma ideia. Antigamente você fazia um móvel não com tanta qualidade, não com tanta perfeição, não atentando aos detalhes. Só que hoje, depois da mentoria, você está fazendo móveis com muito detalhe, aperfeiçoando, trazendo aqueles detalhes que às vezes assim faz toda a diferença. É a mesma coisa que você pegar e você querer voltar para fazer aquele móvel sem qualidade. Já não é mais aceito. Já foi criada uma barreira aqui no meio e você já não, até pelo fato de você não mais querer ultrapassar e regredir, pelo contrário, você sempre está olhando para frente e está dando as costas para essa possibilidade. Então, para crescimento, é sempre o alvo que você quer. É nítido nisso em você a sua vontade, né? Tanto que, assim, a gente acendeu uma chama de determinação em você que talvez nem você imaginava e que você mostra, assim, uma sede, uma vontade. E o seu perfil, que a gente vai falar do perfil comportamental seu, e o seu perfil mostra isso. Então, assim, aflorou, né? Isso daí, essa garra, essa determinação de conseguir atingir os objetivos e não mais olhar para trás. O que você quer é o seguinte, continuar subindo os degraus para que você possa crescer cada vez mais, né? Na verdade, já foi desde muito cedo, né? Acho que quando eu comecei a trabalhar com meu pai, eu tinha de 18 para 19 anos. E, tipo, quando eu fui trabalhar com ele simplesmente me jogou para atender cliente e foi atrás de serviço e tudo mais. E falei, meu, se vira, daqui para frente é você. Eu só vou ficar na marcenaria aqui, então fui para cima. Fui para cima e graças a Deus, cara, gosto muito do que faço. Assim, gosto muito de atender cliente
graças a Deus, assim, os pessoais que ainda teve contato com ele sempre elogiou, lá atrás o pessoal sempre elogiava, então assim, foi desde muito cedo, né, essa vontade aí de querer que as coisas dessem certo, a vontade de vencer, então E é foi desde legal cedo. isso, né? Até Uhum. tem alguns amigos do segmento que está entrando na live, né? Que é da área da reparação automotiva, tem oficina. Se eles estiver ouvindo aí, né? Você falando de móveis, né? Marcenaria e tudo mais. Mas assim, é só para eles entenderem o que a gente está fazendo uma live. O Igor está participando de uma mentoria aqui num grupo onde a maioria é oficina mecânica e ele está traduzindo, a gente está ajudando para traduzir, para ele aplicar no segmento dele. Né? A gente trabalha muito com pequena e média oficina, então serve também para pequena e média marcenaria, serve para pequena e média loja de roupa. O que basta é o quê? É ter determinação, ter foco, entender, seguir o processo, porque a evolução sempre é pautada em cima desse processo. Seguir o processo, seguir o GPS, o resultado vai aparecer, O né? princípio é o mesmo, né? O princípio é o mesmo, né? No detalhe que vai se mostrar o serviço, é ali na qualidade, né? É no respeito, no capricho, né? No seu caso, para lavar o carro, para antes de entregar, então tudo isso aí, né? Vai mostrando. O princípio ali é o mesmo, né? Aí, na parte de administração, a mesma coisa. Só muda que uma área é oficina mecânica, a outra é marcenaria. É, Só essa é a mas a gente diferença. trabalhou bastante assim, a chuva de ideias que a gente vem trazendo, né, para você melhorar, para você fazer aquela entrega extraordinária para o cliente. Você acabou de citar, né, a cliente que chorou. Se ela chorou, além de juntar a realização do sonho, foi o quê? Foi um algo a mais que você entregou ali, que casou, que surpreendeu, que fez ir além da expectativa do cliente. Então, assim, você superou isso, né? E é um negócio que a gente trabalha também bastante na mentoria, isso daí, né? É o tapete vermelho, Isso daí é uma sigla que né? a gente usa, mas esse daí é o diamante que a gente só quem tá ali dentro do grupo. Para quem está dentro vai Só saber. quem tá dentro. Talvez se tiver a possibilidade lá na reunião fechada do dia 4 de fevereiro às 20 horas que a gente vai fazer, que é a inscrição para participar, porque assim, não vai ser uma live, não vai ser aberto, vai ser fechado. Só participa quem se inscrever no link que está na bio. Vai saber um pouco É mais isso aí, acerca galera. disso, de Vamos se algumas outras inscrever ferramentas que a porque gente aplica, né? é legal. Show de Vamos se bola. inscrever porque é legal, tá sendo bacana. Acho que quem tiver inscrito ou quem vai se inscrever, acho que não vai perder nada, né? Só tende a ganhar, né? Com certeza. E é Tende a ganhar legal que cada assim, vez a gente mais já está tempo. vendo diferença, graças a Deus, em algumas pessoas. E agora imagina ouvindo o que vai ter lá. Sensacional. Igor, vamos falar um pouco da análise de perfil comportamental, que é uma das ferramentas que a gente utiliza, né, na mentoria. E o que, que aconteceu? Você nunca tinha ouvido falar acerca disso daí. A Tamires já tinha ouvido, né? Porque, se não me engano, acho que em uma empresa que ela trabalhou, ou na empresa onde ela É, trabalha hoje. eles sempre fazem reuniões e aí eles dão pesquisas, né, para os funcionários, os colaboradores responder o que estão achando da empresa, dar ideias, essas coisas aí, né? Já são empresas bem maiores, né, onde ela trabalha. Então, teve contato. Então, Nós, que às vezes a gente está aqui no nosso ambiente do pequeno e médio, às vezes não tem acesso, mas graças a Deus a gente está trazendo isso, é uma ferramenta poderosa. Só para dar um toque, o Edu chegou, graças a Deus. É bom ver, por exemplo, eu vejo o Edson entrando, o pessoal que já vem acompanhando desde a semana passada as lives, e quando a gente não vem entrando, a gente começa a ficar preocupado, mas graças a Deus aí o Edu chegou, todo né? mundo Tem aí. até a Luana também entrou, a Luana trabalha com a gente lá, é uma das peças fundamentais da Tagma. Então vamos dar sequência. O Igor, a análise do perfil comportamental dele, ele deu aí uma pontuação, deu uma margem diferente do habitual. Geralmente dá bastante dominante, e assim, ele cruza, né? Geralmente cruza os perfis. Eu estou olhando para cá porque eu estou do lado da especialista, né? Que é mais pautada nessa parte, e o seu é o oposto. Geralmente lida com o oposto.
E o do Igor é bem interessante, que é um fato que é o quê? É o estável dominante. E é numa margem, né, que ela é muito igual. Geralmente uma sobe, a outra desce, uma puxa mais, a outra puxa menos, mas o seu é muito próximo um do outro. Eu do não outro. sei se o pessoal que está assistindo está percebendo, você é uma pessoa de poucas expressões, né? Tanto que a gente fala assim, é o cara que não tem reação. Se ele está contente, ele está feliz, ele está triste, Não, sempre ele está com a mesma não expressão, né? percebe, né? Não dá para perceber. É uma coisa, eu não sei se é uma qualidade, um defeito. Às vezes eu falo que é um defeito. Eu falo mais que é um defeito comigo, porque eu seguro muito as coisas, né? Eu fico muito pra mim, guardo muito pra mim. Às vezes, puta, uma coisa tá me fazendo mal, eu não falo nada pra ninguém. E aí, puta, quando eu venho falar, na verdade, às vezes até falo coisa que não devia falar, coisas de anos atrás. Eu guardo muito comigo, né? Pra não passar pra outra pessoa, né? Às vezes é uma coisa que, tá, sei lá, Tamires, meu pai, vai, às vezes é uma coisa que eu vou falar, meu pai vai ficar triste e tal, então eu fico comigo para não passar isso para ele, né? Mas, É, em meio termo, você é o adepto do estilo Isaac, né? Que a gente tem um aí que ele, durante um bom tempo, ele tá até se manifestando aí, falando acerca sobre isso. E olha só que interessante. Eu vou só passar um pouquinho por cima para que eles possam entender um pouco o que é isso. Por exemplo, você tem essa visão, talvez, que você acha como um defeito, mas esse foi o chip instalado por Deus na sua vida, né? Você é isso. Então, assim, você, desde que você teve acesso, você começou a entender, né? Porque o seu perfil fala muito isso, né? O estável, o estável dominante, o estável. Olha só que interessante os pontos fortes aí. O ponto alto do estável é acolhedor, paciente. Isso daí é um ponto forte seu. Você é muito paciente. Justamente por você ter, né, esse posicionamento de você conseguir guardar as coisas, isso daí é o ponto forte do paciente, né? do paciente. Exatamente. E o foco em planejamento. Aí já explica o porquê. Por exemplo, você já vem se planejando para você seguir um rumo que é onde você quer chegar. E você, por isso que a gente fala assim, né, a determinação que você tem é o quê? É o foco, é a determinação naquilo que você quer, foco no planejamento. A gente está fazendo um planejamento bem legal, porque como teve essa virada do ano, a gente já começou a desenhar. E olha só que legal, essa parte da estabilidade sua, que você tem como um ponto forte. Aí a gente entrou na parte do dominante, que é ousado, direto, competitivo, e uma das qualidades que nos dois são o quê? Foco em planejamento e foco em resultado. Boa parte das coisas que a gente fez, o dominante é assim, você desafia o dominante, aquilo é um combustível para ele ir lá e fazer. Mas você precisa Fazer. ser pautado nesse desafio. E foi o que aconteceu com você. A gente passou missões para você, e eram missões que era assim, ó, a gente está fazendo a sessão da mentoria. Aí você falou, quando que eu entrego isso? Eu falei, ó, você vai entregar isso até amanhã de manhã, por volta das 7 horas. Então a gente vai desligar daqui a pouco da mentoria, e você vai fazer o que depois? Ao invés de você ir dar uns beijos na Tamires, você vai fazer o negócio. Vai fazer o negócio. E quando eu acordei, já estava lá, ó, isso daqui eu já fiz, assim, assim, assado, você já tinha cumprido aquilo. Aí já tinha uma outra missão, se não me engano, acho que para o fim do dia seguinte. Você também já foi, já cumpriu. Aí tinha a missão para segunda-feira, né? Essa daí é dos objetivos lá, né? Isso, exatamente. Que a gente tem busco muito isso aí, né? Na verdade, é igual eu falei, eu sempre soube muito onde eu queria, onde eu quero chegar, né? Então, como eu vi no curso, né, que eu fiz, que era de coach lá, ele sempre falou, você tem que ter um mentor, você tem que ter um espelho, né? Tem que procurar uma pessoa para você se espelhar, né? Então, foi quando eu vi, né, o post, eu falei, puta, o cara é esse. Esse é o cara que eu vou me espelhar e vamos para cima. Vamos para cima. E que bom que, graças a Deus, né, vem dando resultado, né? Graças a Deus está dando muito resultado. Estou muito contente com tudo que vem acontecendo. Está sendo legal para mim, está sendo legal para o relacionamento meu e da Tamires. Até porque a gente tem também os mesmos focos, né? Acho que, por exemplo, quando a gente começou a namorar, a gente começou a se conhecer, também
ela, não quero trabalhar por conta, não sei o que. E aí fui conversando, conversando. Hoje ela já tem outra mentalidade. Já não pretende mais trabalhar tanto tempo para uma empresa, já quer ter a própria empresa dela. Vira e mexe, ela fala alguma coisa de ter uma empresa, de trabalhar comigo. Vira e mexe, ela tá falando isso aí, né? É claro que não é a hora ainda, mas vira e mexe, ela tá falando. Então, assim, foi tudo com o passar do tempo, né? Conversando com ela, indo, E é, indo explicando, mostrando. e é interessante que é o Ela me que ajuda muito aí, né? as experiências, a sua busca constante por melhoria acaba contagiando quem está ao redor. Então é isso simplesmente que vem acontecendo, né? Exatamente. Ali ela me ajuda muito até na parte de foco ali, né? Às vezes ela tá vendo um vídeo, um negócio puta, que se enquadra ao que a gente está vivendo, puta, ela manda para mim, ó, achei legal isso aqui, achei interessante, então a gente está sempre se ajudando ali, né? Ela tá sempre em entusiasmo, né? Ela, na verdade, é um incentivo também. Ela tá sempre incentivando. É legal ter E alguém a do gente vai lado que indo. ali, querendo ou não, casa os mesmos pensamentos, a mesma linha de raciocínio, né? Para É justamente isso aí porque eu acho acaba que sendo um você ponto forte sozinho, né? para continuar, né? Eu acho que quando o cara tá sozinho, ou a mulher tá sozinha lá, não tem. Quando você acorda, sei lá, desanimado, não tem ninguém para vir ali te abraçar, te animar de novo, né? Então, quando você já tem uma pessoa que tá no mesmo foco, é diferente, né? É diferente, tá sempre um vai entusiasmando o outro, né? E aí E a vida vai tocando. você falou disso daí, né? Do lance, às vezes, né? Não ter uma pessoa, ou tá um pouco desanimado e tudo mais. Então, olha só que interessante, né? Além de você ter uma pessoa do seu lado, você ter, no caso, na mentoria, além do Eduardo e da Roberta, a gente tem a família ali, né? Que faz parte da mentoria, Sim, a da família, Family, o tá? No pessoal todo, Evolution né? Family, que todo mundo ali acaba um ajudando o outro. Então, isso, assim, enriquece demais para que você possa continuar. Por alguns pontos, Igor. Um, não é fácil. Se falar assim, tudo que a gente vem conversando aqui, esse processo, a gente, desde o começo, a gente sempre mapeou, a gente sempre colocou tudo muito às classes, falar, Igor, isso aqui não é um processo que vai ser fácil, mas é possível fazer. E que vai ter os contratempos no meio do caminho, como qualquer coisa, mas você estando amparado das pessoas certas, você vai conseguir passar, né? Tanto que, assim, até hoje ainda tem algumas coisas que tá para ser ajustada, mas que também a gente já tinha mapeado ao longo da jornada. Por quê? Porque esse processo da mudança, ele vai gerando esse desconforto, porque sair da caixinha, da zona de conforto, isso dói. Então, assim, quando passa por esse processo, tem os contratempos. Mas uma coisa é certa, vai passar, não vai ficar desse jeito, porque você abraçou a causa e está cumprindo, né, os Aí a processos, gente tudo está no certo. foco, né? Então, um dia de cada vez, né? Ali, um passo de cada vez, a gente vai dando certo, né? As coisas vão acontecendo, você vai vendo os resultados, né? Então, é legal, assim, na verdade, no geral, tudo isso que a gente vem vivendo aí com o pessoal todo é bem legal. E, cara, acho que, assim, tem muita empresa, assim, porque acho que é uma coisa, vergonha, assim, porque eu sou muito vergonhoso. Então, acho que tem cara aí que também está vivendo a mesma situação, mas ou oportunidade, ou um pouco de vergonha, talvez. E acho que não é um motivo de vergonha, né? Acho que você procurar um conhecimento e tudo mais, não é motivo de vergonha, né? É um motivo de orgulho, né? Para qualquer um ser, né? Procurar informação, né? Trocar experiências, né? É o Acho que estado isso da é consciência, né? Eu falei na segunda-feira, na live da segunda-feira da semana passada sobre a consciência. Então, isso daí é o pedir ajuda, né? É o clamar por socorro. Vergonha é permanecer da maneira como está e não aceitar a exatamente. mudança. Mas, assim, tem muitos aqui, tem até um amigo que entrou aqui, que a gente acabou se conhecendo através das lives. Eu tô doido para falar para ele, né? Ele é um representante aí, ele tem oficina, mas é representante Bosch. Eu tô assim com uma vontade muito grande de conversar com ele. Eu sei que isso logo logo vai acontecer, né? Da gente bater um papo, que ele também, né, fez um comentário e assim é bem isso que você falou, Igor, né? Às vezes você tá ali, às vezes a pessoa ela tem um pouco de vergonha e tudo mais, mas simplesmente assim para romper essa barreira aí, né, a possibilidade da gente
né, já começar a mudança. E tem condição de mudar. É o início, né? Na verdade, a dor maior é você iniciar, né? Depois que você inicia, você vê que não é esse bicho de sete cabeças, né? Basta mesmo é continuar, né? Não ter pressa, continuar, porque as coisas não acontecem assim tão depressa, né? É na calma, é um dia de cada vez, é no tempo certo, né? Conforme você vai estudando, conforme vai erra aqui, acerta ali, e aí as coisas vão acontecendo, você vai vendo, né? O terror dessa forma, você já sabe que aqui não é um lugar dessa maneira certa, então já vai partir para o outro lado, né? Tu acha que ele dá certo, então vamos. E aí assim vai acontecendo, né? Por exemplo, quando você hoje, graças a Deus, as coisas estão fluindo, está tendo os resultados e tudo mais. Vamos colocar aí há 2 anos atrás, porque é um curto espaço de tempo. Se for ver 2 anos, passa rápido. É muito rápido. Volta, Igor, 2 anos atrás. Você imaginava que 2 anos depois você teria essa mentalidade que você tem hoje? Du, imaginar não. Querer, eu sempre quis, né? Mas não imaginava, assim, de estar aqui hoje, numa mentoria, numa live, assim, vai. O cara é tímido pra caramba numa live, então não imaginava. Você tá me louco. Surpreendendo, viu? Eu imaginei que você ia ser um pouco mais calado, mas você tá assim, indo super bem. Então é isso, assim, imaginar não, mas querer eu sempre quis, assim, né? Sempre procurei, sempre tava vendo vídeo na internet, mas é aquela história, assim, por não estar ali focado, né? Por não ter realmente determinado a começar e querer ver a mudança, então a gente via, mas não colocava em prática, ou eu tentava colocar, mas tinha aquela resistência e aí acabava eu voltando, né? Deixando do jeito que tá. Então, não, depois que a gente começou realmente ir atrás, então não, aí eu comecei a tomar a atitude severa e, vai ter que acontecer o negócio, tá errado assim, e a maneira certa não é essa, vai ter que ser, a gente vai ter que seguir esse cronograma, vai ter que ter as metas e tem que fazer acontecer. Doa quem doer, tem que acontecer as coisas, né? E assim, porque é igual você falou, é um curto prazo, 2 anos, 1 ano, cara, é muito rápido. Então, se você não começar hoje, aí daqui a pouco passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, daqui a pouco 2 anos e de novo. Iniciou 1 ano e terminou o ano na mesma situação, né? Então, acho que o negócio é começar, né? Depois que você realmente começa e tem o entusiasmo, tem alguém focado junto, né? Para estar um ajudando o outro, então a tendência é só melhorar, né? Eu fiz essa colocação aí de 2 anos, né? Mas se você for ver a desorganização financeira, entre outras coisas, há 1 ano atrás ainda fazia parte, né? Não só da sua vida, mas da empresa, né? Porque a gente está em janeiro do ano passado, então ainda existia, porque a gente foi começar o processo agosto, setembro, né? E depois a gente acabou firmando um pouco mais para frente o processo da mentoria. Então, há 1 ano atrás, olha só, já era assim, já era totalmente diferente, né? Já não tinha nada disso. Então, o quanto evoluiu em 1 ano? O quanto evoluiu em 6 meses? Então, isso é importante. O Edson também, que através das lives, a gente teve um encontro muito bacana no começo do ano. E ele começou a assistir as lives, ele já começou a ter resultado. Ele até colocou assim, né? Graças a Deus, eu também já rompi, né? Ele rompeu essa parte aí. E só o fato de estar junto com outras pessoas aqui nas lives, às vezes quando ele até essa semana teve um problema, né? Ali um problema de saúde ali na família, mas que graças a Deus já foi resolvido. Ele assim, ele não assistiu na hora, mas ele assistiu depois. Então você vê o quanto isso é importante, assim, só de ouvir falar o que a gente vem fazendo, né, ali nos bastidores, e a gente acabou expondo agora, já está auxiliando outras pessoas, e isso é muito bom, né? É que muitas das vezes as pessoas, muita gente se vê na situação, né? Gosta do exemplo do cara aí. Às vezes uma oficina até com porte legal, mas a raiz da oficina não estava bacana, então o cara se vê assistindo a live, ele se vê na situação ali, né? Ele se vê no que a pessoa está falando, no que você está falando, no que, sei lá, o Diego, o Diogo, puta, eu vivo isso aí na minha oficina, né? Puta, eu vivo isso na marcenaria. Então e aí não adianta assim aquele medo, né?
achar que é só você, é só o fulano, é só outro nada. Tem muita gente aí que vive essa situação e tem medo, tem a vergonha, né, de correr atrás, né, de perguntar, de estudar e de ir em cima, né, ir atrás do problema e resolver, né, buscar o resultado. É bem isso. Você vê que legal, né? Tem um livro, acho que até o Isaac citou aí, e eu já tive a oportunidade de já desfrutar desse livro aí. Ainda vai passar pela mão de vocês, se fizer parte do perfil, mas eu imagino assim, é mais para agregar, mas não está direcionado para vocês, porque os livros, os vídeos, né, os filmes que a gente passa é pautado em cima do seu perfil comportamental, baseado em cima das Assim, informações que a gente vem fazendo. Mas tem um livro serve para quem está aqui na live e até quem não tem problema com isso. É interessante ler, porque talvez pode ter alguma coisa em oculto, né, escondido. Então, chama O Ego é Meu Inimigo. Só pelo nome do livro, né, já chama bastante atenção. O ego é meu inimigo. O Isaac disse que comprou. Esse livro, o que, que acontece? Ele mostra os efeitos colaterais, os efeitos que pode prejudicar nós, o fato da gente alimentar o ego. Às vezes o ego de assim, de não aceitar, pedir ajuda. Você está alimentando seu ego. Tem muito disso aí, cara. Tem muito disso aí. Tem muita gente que não aceita, né? Que você fala, não aceita um conselho, né? Então, acaba, assim, é bem ruim, né? Pro crescimento da pessoa, né? É tudo, assim, um conselho bem dado e bem refletido, né? Acho que ele leva a pessoa muito além, né? Sim. Dependendo da pessoa, né? Que veio te dar um conselho, acho que vale muito a pena, né? Sem dúvida. Você vê os livros, bem, na sua área também, na área de marcenaria, não deve ser muito diferente. Parece que o pessoal também não gosta muito de buscar muita informação, leitura de livro, porque é os brasileiros em si. Isso daí, graças a Deus, você vem fazendo. É um hábito que mudou, né? É um hábito que mudou. Assim, eu lia, mas lia pouco. Então, hoje a gente já corro mais atrás de livro. A gente está sempre lendo os livros, né? Por exemplo, o que eu estava lendo agora é até o último que você indicou, né? Que é o da Boa Sorte, né? Onde o cara fala lá. São duas pessoas, né? Do mesmo patamar, né? E aí, puta, assim, ele fala que a sorte não acompanhou, mas na verdade ela acompanhou a sorte, né? Porque perdeu a empresa estabilizada e tudo mais, e o outro que teve que começar do zero, né? Foi quando ele sim poderia reclamar, né, que não teve sorte, né? Porque foi tudo um mérito dele, né? Onde o cara chegou, se estabilizou, economizou, investiu na empresa, procurou estudo, né? Então esse aí fez a boa sorte, né? Que aí a sorte e a boa sorte, né? A diferença está entre a boa sorte, né? É você quem faz, né? Exato. E a sorte é assim, tem pessoas que tem e não aproveita, né? Igual um teve, né? Teve a sorte ali, mas ele não fez a boa sorte, né? Ele não procurou, né, a melhoria, né? Deixou do jeito que estava, achou que ia ser pro resto da vida e não, né? E para Tem que criar procurar. e para criar boa sorte, né, Igor? Por exemplo, a gente passa os Nada livros mais e aí do que você tem você. duas É opções, inteiramente né, dos você, né? livros. Ou ler, né? Tem duas opções para você Assim, escolher. depende Ou ler. unicamente, né? Primeiramente, unicamente de você, né? O resultado é você quem vai trazer, né? Se a gente está aqui, puta, tá em vão, então está perdendo tempo aqui na mentoria, né? Então não é isso. Está tendo oportunidade e tudo mais, está tendo um espelho de alguém que já passou e está tentando encurtar, né, para o nosso lado. Então é a gente que vai fazer a nossa boa sorte, né? Que está fazendo a boa sorte. Exatamente. Meu, e está sendo sensacional, né? Então, Igor, ó, a gente já vai se encaminhando para o fim aí. Você nem percebeu, né? Mas a gente já passou aí da 1 hora, né? Batendo um Um papo. tempinho. A gente já falou Passa legal. muito E rápido. só para finalizar, né? É o quê? O tema que a gente escolheu para você, que foi o que aconteceu, né? Pode falar um pouquinho mais do que assumindo a cadeira de dono. Então, hoje você já tem essa mentalidade aí. Então, fala um pouco do antes, um pouco do depois,
justamente por conta disso daí, e aí a gente vai finalizar. Puta, assim, no início, assim, é igual eu falei, eu fui meio que jogado, assim, né? Acabei tendo que assumir mesmo a responsabilidade, sem uma preparação, novo demais, né? Então, assim, eu me vi, ou é igual o cara vai, a sorte é a boa sorte. Ou eu ia pra cima, aprendia, ia tocar, ou voltava atrás, né? Falei, voltar atrás não dá. Como diversas vezes eu queria voltar e eu pensava, putz, meu, mas olha o tanto de coisa que já passou, olha o tanto de tempo, vou voltar atrás, o que que vai mudar? Vai mudar nada. Então o negócio é tocar aqui pra frente e procurar melhoria, né? Hoje não, hoje a gente já busca estudo, já vê as coisas num rumo diferente, né? Já consegue ver ali o fluxo, ali o faturamento, tudo isso, coisa que eu há quase que 10 anos aqui, 8, 9 anos, eu não via, não sei, me perguntava, você não sabia responder. Sei que tava dando certo, tava pagando as contas, tava saindo, fazendo as coisas, mas não sabia o que realmente E acha que tinha o certo é faturado, o só que tinha pagar as lucrado ou contas, né? não. Então, na verdade, você está sendo um escravo, né, da empresa aí. Se for pensar por esse lado, você está sendo um escravo dela aí, né? Tá trabalhando para ela. Na verdade, ela é quem tem que trabalhar para você, trabalhar por si só, né? Essa que é a função, né? Se for assim, então você volta a ser um funcionário de uma empresa e tá tudo certo, né? Você vai ter horário, vai receber ali no final do mês, não tem responsabilidade com nada a não ser fazer o seu serviço, né? Como é de responsabilidade sendo dono ou não, e acabou, né? Acho que não é isso, né? O que a gente quer, né? A gente quer ter uma liberdade financeira, quer ter uma qualidade de vida, né? Uma empresa bem-sucedida, acho que é isso que todo mundo quer, que tenha uma empresa. E, cara, assim, é isso. É muita mudança, assim, o negócio está sendo muito novo, para mim está sendo bacana demais. É ir para cima. Na verdade, o que eu falo para quem tá na mesma situação ou tá se vendo na situação, né? É assim, é não ter medo, cara. Tem que ir para cima, tem que focar, tem que buscar os resultados, estudar, ler livro, procurar exemplos, né? Procurar um espelho, né? Ver uma pessoa que está no nível onde você queria estar, ou um, pelo menos já está no nível ali, puta, eu queria pelo menos chegar onde esse cara tá. Então, puta, acho que esse aí é um espelho para mim, né? E aí daí é ir para cima, né? Vai chegar um tempo que você já vai querer passar, né? E aí é coisas que vai acontecendo, né? Conforme o tempo, você vai querendo mais e mais, né? Tá vendo o resultado, vai querer mais resultado, mais conhecimento. E é bem legal, E é e é bem legal assim, Igor, que a gente está fazendo o quê? Né? Eu vou só de uma certa forma um pouco rápido mostrar aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Aí, eu acho que deu para ver aí legal. Esse daqui é um projeto que o escritório do Igor é um chefe. projeto que o Igor vai executar, que a gente já fechou, que ele vai executar para nós. A gente honrar, né, o trabalho dele, sem dúvida nenhuma, apesar que já de algum tempo a gente já vem fazendo serviço com ele, mas é uma alegria e é uma tranquilidade tão grande que acho que eu posso expor isso aqui. Não é pelo fato de você estar fazendo a mentoria, não, Igor. É pelo fato de enxergar o crescimento e, assim, você está colocando tudo em prática que a gente vem passando, né? E então, assim, poder agora ver o reflexo do que você, né, está aprendendo e ver o reflexo disso acontecendo, né? Retornando para a gente a tranquilidade que a gente vai saber, porque eu sei que vai ficar um serviço excepcional. Você não vai fazer porque é o Eduardo, você vai fazer não é porque o Eduardo e a Roberta, né? Você vai fazer por quê? Porque já foi inserido um chip, você já entendeu qual é a mentalidade que você tem que ter, você sabe o que você precisa fazer. Então, o mesmo serviço que vai ser executado para o Eduardo e para a Roberta, você já vem executando como o cliente que você começou, né, no início da live você citou, e os outros pelo qual tem passado pelas suas mãos. Então, eu quero te dar os parabéns por tudo que você vem fazendo, pelo seu esforço, pela sua dedicação. É uma pessoa assim, né? Eu já tive a oportunidade de falar para você, né? Eu me considero seu irmão mais velho, apesar que você tem outros irmãos, mas eu me considero seu irmão mais Tem velho e a outros, gente sempre mas teve um papo. tem, E eu também me sinto tem privilegiado na que assim, Bíblia que fala, né? você é bem fechado, né? Mas que assim, até comigo, com a Roberta, você tem conversado bastante, tem exposto, tem desabafado mesmo. E isso daí eu tenho certeza que é bom para você,
né? E se você está tendo um crescimento, é porque você está mudando, você está flexibilizando um pouco da sua linha, do seu comportamento, né? Do seu perfil comportamental. E isso daí, sem dúvida nenhuma, traz uma evolução. Meus parabéns, continue voando, como é o lema que a gente Na utiliza verdade, só aqui. eu assim, tenho que agradecer, né, a Foguete não tem oportunidade. marcha ré, né? Foguete não tem marcha ré. É sempre pra frente. Sempre É sempre pra ir frente. pro alto, né? Então, E pro alto, né? meus parabéns, Igor. Deus abençoe sua vida, continue assim. Eu já imagino lá na frente o futuro grandioso que Deus tem para você. Amém. É isso aí que todos nós queremos, né? É um futuro grandioso, né? Um futuro bacana. E vai A acontecer. gente olhar lá atrás e ver a história, né? Exatamente, né? Já está tendo história bastante e a gente vai ter muitas outras aí, com certeza. O que falta antes da gente desligar? Aqui, ó. Ó, então, vamos lá que já vai ter a foto. Vamos. Valeu. Aí, é isso daí. Muito obrigado, Igor. Deus abençoe. Valeu, galera. Agradeço a todos que puderam, né, presenciar aí. Né? Vai ficar gravado no Instagram, no IGTV. Não sei por quanto tempo.